Muito bem, amada igreja, vou convidá-los a abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu estou usando hoje, não a NVT, hoje eu estou usando a Revista e Corrigida. Hebreus, capítulo 12, eu vou ler o versículo 15, 16 e 17. São conselhos práticos que o autor da carta aos Hebreus nos dá. Alguns conselhos práticos com relação à santidade. Hebreus não trata a santidade como uma coisa assim qualquer, não. Hebreus trata a santidade como algo tão sério que ele diz: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, santidade, santificação são um assunto importante. E nós fazemos teologicamente essa divisão sobre a salvação e santificação. Vamos lembrar lá os tempos da escola bíblica, né? Quando você começou a aprender sobre a fé, nós batistas pregamos e apregoamos o seguinte: a salvação é um ato. Então, Jesus te salvou, você está salvo. A santificação é um processo, dia após dia, ou como eu gosto de dizer aqui, acho que dá uma percepção mais visual. Salvação é Deus tirando você do poço de lama onde você estava prestes a morrer. Deus te tira da lama, isso é salvação. Santificação é depois que você foi salvo, você trabalhando para tirar a lama que está agarrada em você. Isso é um processo que vai durar a vida toda. Entendeu? Então, salvação, Deus me tirou do poço de lama. Santificação, estou tirando a lama que está sobre mim. Não confunda nada disso com religiosidade, porque religião é outra coisa. Religião é vestir uma roupa limpa por cima do corpo cheio de lama. Adianta de alguma coisa? Não adianta. Pois é. Então, cuidado com essa questão da religiosidade. Porque a religiosidade, ela pode fazer com que nós nos enxerguemos como limpos, quando na verdade nós estamos imundos, cheios de tudo que não presta. Ao invés de estarmos limpos, Jesus fala disso, né? Ele fala para os fariseus: ai de vós, fariseus, que limpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está sujo, está cheio de tudo que não presta. Então a gente tem que ter essa percepção de que uma coisa é ser salvo, é ser regenerado e buscar a santificação, a limpeza, e outra coisa completamente diferente é se manter sujo e vestir uma capa de religiosidade para parecer que nós somos então limpos e santos, porque tem gente que gosta de parecer que é santo. Eu gosto de ver, mentira, eu não gosto, mas eu identifico no ato, sujeito que é aquele religioso falso, cínico, sujeito que te olha assim de cima para baixo. Oi, meu irmão, como é que você está? Parece que ele está vendo a tua alma lá dentro da tua alma. Como é que você está, meu irmão? Paz do Senhor. Tu olha assim: rapaz, esse cara está vendo lá na minha alma. Perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Tem gente que é assim, não tem não, pastor Marco? Tem. E o cara quer parecer que ele é o mais santo, o santarrão em todas as coisas, mas ele não resiste, essa pinta de santidade dele, não resiste a uma simples análise. Pergunta na casa dele quem ele é. Agride a mulher, vive perturbando a vida dos filhos, os vizinhos não suportam, dá golpe nos outros, no trabalho é um dos piores que tem, não só em questão de trabalho, como em mau testemunho. Sim, o mau testemunho desse sujeito ainda atrapalha o bom testemunho dos outros crentes que estão ali, mas quando chega na igreja, Pai do Senhor, irmão, não é brincadeira não.
E sabe como é que a gente chama esse tipo de religiosidade? Um dos nomes que a gente pode usar para chamar isso é idolatria. Sim. Tudo o que colocamos no lugar de Deus, o primeiro lugar de todas as coisas na nossa vida deve ser o Senhor. Não é esse o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o sujeito, ele até começa bem. Ele começa bem, não, realmente eu tenho que amar ao Senhor, o Senhor deu o seu Filho amado para que eu fosse salvo, a igreja do Senhor, eu tenho que amar a igreja do Senhor, mas depois esse sujeito, ele vai se entortando, e ele começa a não mais buscar amar ao Senhor com perfeição e ao próximo como a si mesmo, ele começa a amar a si mesmo e a dizer, bom, peraí, se eu falar desta forma, se eu agir dessa forma, então as pessoas vão me colocar nos primeiros lugares na igreja. Então ele começa a vestir um personagem de alguém que é convertido, de alguém que lê a Bíblia, de alguém que tem conhecimento. E esse personagem dele que ele veste, a princípio é um personagem para iludir os outros. Mas depois de tanto iludir os outros que ele é santo, que ele é bom, por fim ele acaba se iludindo e ele acaba mesmo entrando no personagem e achando, realmente eu sou bom. Não tem ninguém igual a mim. Eu sou salvo. Aquele irmão ali não sei não, aquela irmã, mas eu não. Eu sou bom, eu sou salvo. Ninguém aqui conhece ninguém assim não, né? Pois é, a gente conhece, pela vida a gente viu pessoas assim. E tem mais uma coisa que acontece com essas pessoas, elas caem. Algumas dessas pessoas caem, e como tudo na vida tem dois caminhos, alguns caem, a máscara cai, e a pessoa assume, é isso mesmo, e não quero mais saber desse negócio de igreja não, que isso aí é tudo historinha, tudo caô. Aí vai ficar desigrejado e querendo formar a própria igreja de desigrejados dele. Ou pode acontecer o outro lado, ele cai, a máscara cai, mas finalmente ele se lembra do Senhor. E ele olha para onde ele caiu lá no começo de tudo. E ele chora, ele se arrepende e diz, Senhor, eu pequei contra ti, eu ia tão bem, eu ia caminhando tão bem, o que aconteceu comigo, onde foi que eu me perdi, Senhor me ajuda. É bom quando isso acontece na vida do crente, porque quando você começa a achar que você é a última Coca-Cola geladinha da geladeira, meu amigo, cuidado, você não é. Quando você começa a achar que você é o último biscoito do pacote, queria te lembrar que o último biscoito do pacote geralmente está quebrado. Gostou dessa, né, pastor? Mofado, pode estar até mofado. Então veja, é preciso que a gente se analise, é preciso que a gente olhe para dentro. Então eu vou fazer aqui uma leitura de 3 versículos de Hebreus e vamos ver o que o Senhor nos vai falar nessa noite. Vou começar no versículo 15. Aliás, eu vou começar no 14, Tamara, já que eu falei em santificação, né? Não tem por que não começar no 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o alerta está dado aí, ó. Busquem a santificação, a paz com todos e a santificação, porque a santificação é importante. Ninguém que não esteja santificado vai ver o Senhor. Verso 15:
tendo cuidado, a gente tem que prestar atenção nisso, de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Você já viu gente na igreja que não tem uma boa palavra para falar da igreja, do pastor, do coral, do grupo de louvor, dos irmãos, nem das crianças? Aquela pessoa que está na igreja, mas é só para criticar. E aí, meu irmão, está tudo bem? Não, está tudo bem, mas você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Olha, eu venho para essa igreja aí e tal, mas olha, eu vou te falar, esse pastor aí, não sei, essa palavra aí dele é meio fraquinha, né? Meio devagar. Ah, meu irmão, mas poxa, e o momento de louvor hoje? Ah, esse momento de louvor, não aguento não. Quando canto os hinos é até melhorzinho, até canto, mas tem essas cantarolas aí, não gosto desse negócio, dessas cantarolas não. Esses cânticos aí que ninguém sabe, rendemos a ti glória, força e honra. De onde que vê essa música? Isso está escrito na Bíblia, só se lesse a Bíblia saberia. Enfim, né? Ah, negócio aí não sei se é muito bom não. Esses jovenzinhos também, jovem fica batendo palma na igreja, que é isso, falta de ordem na casa do Senhor. Tem disso por aí, pastor Marco, por aí, aqui não, em nome de Jesus, mas tem. O que é isso senão a raiz de amargura? A pessoa está com o coração amargo. E olha o que a Bíblia falou aqui para nós: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura contamina. Lidou com um irmãozinho amargo, amargurado, que tudo reclama? Reclama do pastor, reclama da igreja, reclama dos irmãos, reclama do louvor, reclama do ar, se está gelado, se está quente, se está frio, se está... Não. É raiz de amargura. Sai de perto, dá espaço, pede licença, muda de banco, porque vai te contaminar. Vai te contaminar. Sobre esse versículo 15, eu vou pregar sobre ele numa outra ocasião, mas já fica esperto com essa turma da amargura. Vamos ao 16 e 17, que é neles que está o nosso foco de hoje. E ninguém seja fornicador. Fornicador você já sabe, né? Sujeito que namorador, vou colocar assim, que as crianças estão aí no culto da noite. Sujeito que é namorador, que é metido a garanhão, né? Ninguém seja desse tipo de procedimento. Ou profano. Não, pastor. Realmente, ninguém que está buscando a santificação vai ser fornicador, né, adúltero, e nem profano, realmente. Pois é, só que o exemplo que ele vai dar aqui não é um exemplo de fornicação e nem profanidade carnal. É um exemplo da mais pura idolatria. Quer ver? Dessa que eu já falei aqui no começo. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos falar com Deus? Pai amado, tua palavra foi lida, que o Senhor me dê sabedoria dos altos céus, que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito Santo, unja os ouvidos e os corações que estão abertos nessa noite, para que esta palavra produza, a começar em mim, Senhor, fala comigo também, para que esta tua palavra produza bons frutos nas nossas vidas, para a honra e glória apenas do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Do que ele está falando aqui? Ele está falando dos dois filhos de Isaac, Esaú,
que era o mais velho, e Jacó. Essa história está contada em Gênesis, no capítulo 5. Esaú era o mais velho, portanto, ele tinha o direito de ser o primogênito, de ser o líder da casa depois que o pai se fosse, e o irmão mais novo seria servo dele, né? Serviria a ele. Então, Esaú já nasceu com a vida garantida. Ele já sabia, bom, o dia que meu pai se for, eu herdo o negócio todo, meu irmão tem uma parte da herança, mas meu irmão vai ser meu servo, ele vai ficar atrás de mim. Eu é que sou o cara, eu que sou o frente, como diz o povo aí, eu que estou de frente. Só que tem o seguinte, Esaú era profano. Esaú não valorizava aquilo que ele tinha por direito de nascimento, ele não valorizava, primeiramente, o Deus de seu pai. Porque sendo filho de Isaque, portanto, neto de Abraão, Esaú, assim como Jacó, ouviu falar do Deus deles. Ouviu falar que o avô Abraão morava na terra de Ur dos caldeus, até o grande dia que o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra e eu vou te fazer pai de nações. Ele ouviu falar que Abraão não podia ter filhos com a sua esposa Sara. Aliás, ele era Abrão e ela Sarai, e Deus mudou o nome dele de pai grande para pai de nações, Abraão. E a sua esposa de Sarai virou Sara. E que ele, Abraão, teve o filho Isaque, que era pai deles, né? Quando Abraão já contava 100 anos de idade, e Sara 90. Que história para contar! Ele sabia isso desde dos coeiros, né? Desde as fraldas, conhecia essa história. E não é apenas isso, também sabe a história do pai dele e a mãe, porque o pai se casou com a mãe e a mãe não podia ter filhos, e o pai dele orou e pediu a Deus que Deus desse filhos à esposa, e Rebeca concebeu e teve quem? Justamente ele e seu irmão Jacó. Era para alguém que tem esse histórico na família valorizar muito o Deus de milagres na sua família. Era para valorizar muito a responsabilidade que ele teria como líder daquela família, porque a história que então era do avô dele, era do pai dele, passaria a ser a história dele. Eu herdei tudo isso, herdei bens, carneiros, cordeiros, camelos, servos, mas eu herdei a herança maior de todas, a bênção de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e era para ser dito o Deus de Esaú. Mas Esaú não valorizava. E um dia, Esaú, que além de ter, Esaú tinha tudo. Meu irmão, você já viu uma pessoa que tem tudo na vida e que joga tudo fora? Tem gente que tem tudo na vida, nasce em berço de ouro, tem de tudo, mas joga tudo pela janela. Esaú foi um desses, profano, desperdiçador da própria vida. Porque Esaú nasceu com tudo, não só ele era o primogênito, o pai era rico, já herdou a riqueza do avô, que rico também era, tinha muitos servos, muitos animais, não ia faltar nada para ele nunca. Além de tudo, ele era grandão, fortão, caçador, e ainda era o esquindim de iaiá do papai, era o queridão do papai. Estava com tudo e estava prosa. Estava com tudo, Esaú. E o Jacó? Jacó não, Jacó era o segundo. Enquanto Esaú era o cara que ia para o mundo, ia caçar os animais, voltava carregando aqui, pai, cacei esse antílope aqui, que beleza, rapaz, hoje tem. Jacó não, Jacó tinha lá a hortinha dele, cozinhava com a mamãe dentro de casa, passava uma vassoura,
era do lar. Jacó tinha outra vibe. Mas um dia, Jacó está lá fazendo a comida dele, e o Jacó devia cozinhar bem. Ele fez lá um ensopado de lentilha vermelha, devia estar cheiroso. A gente saiu daqui hoje, depois do ensaio, era 2 horas da tarde praticamente. Ainda bem que não passei na casa de ninguém aqui, que bem na hora que você está com fome, o pessoal faz aquele refogadinho de alho, dá um desespero. Foi numa dessa aí que o Esaú passou, né? Esaú vindo da caçada, cheio de fome. E aí chega o Jacó fazendo aquele guisado gostoso, cheirando longe. Esaú chega, irmão, me dá um pouco desse cozinhado aí. E aí o Jacó já manda assim: você quer do meu cozido aqui? Quero. Tá cheiroso, não tá? Tá. Sabe uma coisa, eu vou te dar nada não, mas eu te vendo, quer comprar? Quanto? Me dá o teu direito de primogenitura. Qualquer um diria: Jacó, vai procurar a tua turma, tá maluco? É como dizer assim: parei no sinal ali, e aí estou cheio de fome, veio um rapaz vender uma bananada R$2. Ô rapaz, tudo bem? Tudo bem. Eu queria comprar essa tua bananada aqui a R$2. Não, você tem que me dar seu carro. É ruim que eu ia descer do carro, dar a chave e pegar a bananada, você ia? Mas foi o que o Esaú fez. Foi isso que Esaú fez. Esaú disse: tá bom, fica com tudo, não tem problema não, porque eu vou morrer, estou morrendo de fome. Está doido. Ele fez isso. Foi profano, abandonou tudo. Ah, pastor, mas aí também foi uma coisa que não ia ter validade, não ia ter nada. Meu irmão, nesse tempo aí a palavra do cidadão tinha validade. Ele validou. E ele provavelmente comeu aquele guisado, esqueceu daquela história, falou: isso aí não vai dar em nada, eu que sou mesmo primogênito, além de ser o primogênito, eu sou o amado do papai, papai não vai deixar de me dar a primogenitura, deixa o Jacó achar que ele se deu bem em alguma coisa. O tempo passa. Anos mais tarde, o pai dele está à beira da morte e diz: meu filho, vá caçar. Isso está em Gênesis 5. Vá fazer a caçada, traz um animal bem rechonchudo, bem bonito, faz uma comida boa para o teu pai, que eu vou comer e depois eu vou te abençoar. E ele sai crente, né? Vai falar: não vai valer nada, depois Jacó, quando souber, já era. E ele vai caçar. A mãe escutou, e o Jacózinho, o irmão dele, era o querido da mamãe. Aí a mãe arma outro esquema: Jacó, pega lá um cordeiro, vamos fazer um cozido bem bacana aqui, você se disfarça do teu irmão, teu pai já está cego mesmo, e aí a gente vai fazer você herdar essa bênção. E funcionou. E aí, depois que o homem comeu, Isaac comeu, se alimentou, ficou satisfeito, impôs as mãos e deu toda a bênção da vida, que seria para Esaú, deu para Jacó. Daqui a pouco, quem chega com a caça? Pai, está aqui a comida. O texto diz que Isaac tremeu. Quem está aí? Sou eu, teu filho Esaú. Não, meu filho, mas eu já te abençoo. Não, meu pai, cheguei agora. Está aqui a comida que o Senhor pediu. Ah, teu irmão me enganou. E Esaú chora: meu pai, não sobrou bênção nenhuma para mim. É disso que Hebreus está falando. É disso aqui que Hebreus está falando. Que Esaú, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Um
momento definiu uma vida. Um momento definiu uma história. Definiu a história da pessoa de Esaú, definiu a história do povo, dos descendentes de Esaú, o povo edomita, o pessoal lá de Edom. Definiu completamente a história deles. Ah, pastor, mas isso aí foi lá no Velho Testamento. Eu concordo com você, isso foi um lance que aconteceu uma vez no Antigo Testamento, na história lá de Abraão, Isaac, Jacó, está certo, mas a história está contada aqui no Novo Testamento. Estamos lendo a carta aos Hebreus, e esse é um alerta para mim e para você, para a igreja do Senhor, sim ou não? É para nós. Está dizendo, ó, já falou de santificação, busquem a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Em contrapartida à santificação, vem o contrário da santificação, que é a profanação. Ao invés de você se limpar da lama, você volta a se sujar de lama. É disso que ele está falando. Temos a santificação que devemos buscar, e não ao contrário, não jamais sermos fornicadores ou profanos como Esaú. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, em outras palavras, está falando sobre algo que está acontecendo à nossa volta nesse exato momento, todos os dias nesse tempo que nós chamamos de hoje. Uma coisa chamada o abandono da fé. Gente que foi criada na igreja, gente que se converteu, gente que começou a boa obra, começou a andar com Jesus, gente que foi batizada, gente que fez parte da igreja, participou de pequenos grupos, gente que cantou no coral, gente que pregou o evangelho, mas que ao longo do caminho, seja porque foi corrompido por semente, não, por raiz de amargura, foi, como é que é a palavra que usa aqui? Contaminada, foi contaminada por raiz de amargura de terceiros, seja porque se descobriu profano, e começou a praticar o que não deveria, voltou a porca lavada, volta ao chiqueiro, que é o que a Bíblia fala também, esse termo, ou o cão volta ao próprio vômito. Essas pessoas estão se afastando. Qual é o meu projeto de vida como seu pastor, como pastor dessa igreja? O meu projeto de vida é que nenhum de nós se perca. Não quero que nenhum de vocês jamais se perca. E como é que nós vamos garantir que nós não vamos nos perder? O que eu posso fazer para realizar o meu projeto pessoal de nenhum de vocês se perder? Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que olhar para a Bíblia, ao invés de jogar para vocês com a pá, eu tenho que puxar para mim com a enxada. Então, quando a Bíblia diz, não seja profano como Esaú, antes de falar para os irmãos, eu tenho que olhar para mim, tenho que olhar e dizer, será que eu tenho deixado brechas na minha vida? Será que eu tenho deixado de vigiar alguma coisa na minha vida, algum canto na minha vida, por onde eu estou deixando escapar a unção de Deus sobre a minha vida? Ou deixando o inimigo entrar e fazer a bagunça que ele faz na vida da gente? Analisa direitinho a tua vida. Analisa direitinho se você não está ficando aquele crente rabugento, cheio de raiz de amargura. E analisa direitinho se isso não veio de algum amargurado, cheio de pecado, mas metido a crente, que começa a fazer fofoca, que começa de disse-me-disse, que começa a dizer que ele que é o bom, que os irmãos estão errados, os irmãos... Não, isso aqui ninguém aqui nessa igreja é bom, não. Na verdade, essa igreja é cheia de gente falsa. Sinceramente, eu espero que aqui não tenha, mas tem muito por aí, muita gente por aí dentro da igreja
que não soma, só subtrai, não multiplica, só divide. Em nome de Jesus, não dê ouvidos, não abra seu coração para esse tipo de gente. Observe a tua vida, se você tem trocado Deus por alguma coisa. Esaú trocou a sua primogenitura por um manjar. E por isso eu digo para você, mas disse primeiro para mim, essa noite eu já disse isso para mim. O que está em primeiro lugar na minha vida? Cuidado com o que você deseja. Coisas que nós desejamos e que quando conquistamos, podem se tornar ídolos na nossa vida. Tem casos por aí de crente que desejava muito na vida ter uma casa de praia ou uma casa de campo. Ah, Senhor, me abençoa, me dá aquela casa de praia lá. Não vai pedir em Maricá, não. O cara vai pedir logo em Arraial do Cabo. Quero aquela casa de praia lá em Arraial, abençoa. Aí, algum lugar bonito. E aí a porta se abre, ele consegue um parcelamento, junto ao FGTS, não sei o que, e compra a casa dele em Arraial, ou em Cabo Frio, ou em Saquarema, ou em Búzios, e está feliz da vida com a casa de praia dele. E aí, o que acontece com esse crente? Não, eu estou indo lá agora porque a casa está precisando fazer obra. Aí todo fim de semana ele sobe, porque tem que fazer obra na casa. Tem que fazer obra, tem que acompanhar a obra, tem que pintar, tem que subir parede, tem que fazer renovação de não sei o quê. E aí ele começa, a bênção de Deus começa a tirar o cara da casa do Deus da bênção. E ele vai se tornando um profano. A casa que era o sonho da vida dele passa a ser o objetivo da vida dele. Não Deus que deu a casa, entendeu? O sujeito, não, Senhor, me abençoa, preciso de uma mulher para eu casar. E aí entra uma mulher na vida dele. Eu não vou dizer que foi Deus que botou, não, tá? Mas digamos, entra uma mulher na vida dele. Ele se apaixona. Se apaixona, mas naquele nível, professor Girafales e Dona Florinda. Professor Girafales, Dona Florinda, não quer entrar para tomar um café? É aquele amor bonito, lindo, maravilhoso. Ele começa a viver a história de amor que ele sempre sonhou. E aquela gata linda, e as coisas vão funcionando. E ele que era ativo na igreja, servia na casa do Senhor. Mozinho, oi meu bem, poxa, não dava para a gente ir pegar uma praia nesse domingo? Poxa amor, mas é que domingo eu estou na igreja, né? Você sabe que eu vou na casa do Senhor, eu faço parte do grupo de louvor, ou alguma coisa assim. É, mozinho, eu sei, mas um domingo só, o que é que tem? O que é que tem, né, meu amor? Tá bom, vamos lá. Aí no domingo ele vai. No domingo pela manhã foi à praia. Domingo à noite ele aparece na igreja, vermelho que nem um camarão, tá lá, mas tá na igreja, tudo bem. Um domingo não vai morrer ninguém, beleza. Daqui a pouco no outro domingo, mozinho, saiu o filme novo dos Vingadores. É, meu bem, vamos no sábado? Só tem sessão para o domingo, 19h. É, mozinho, mas domingo 19h eu estou na igreja. Você vai de manhã, meu amor. Aí já vira você vai, ela já não vai. Você vai de manhã, depois você vem aqui para casa, a gente faz um lanche, porque pipoca no cinema tá caro pra caramba, e depois então a gente vai para o filme, 7h, são 3 horas de filme. Aquela sujeita que vem para a igreja e reclama, poxa, esse culto não acaba nunca, pastor fala loucura que não acaba demais. 3 horas de filme lá, está lá assistindo o negócio. Aí depois que acaba o filme, acende a luz, bom, vamos embora não, senta aí que tem cena pós-créditos. Ainda fica ouvindo a música toda para ver a cena pós-crédito de 10 segundos. Mas o problema é a igreja. Quantos estão acompanhando a história aqui?
Tem disso por aí? Tem disso por aí. Aí começa, não vai no domingo de manhã porque tem que ir à praia. No outro tem o cinema, né? Poxa, mas agora a gente está de férias e tal. Então, mas é mais um motivo para a gente ir à igreja. A gente tem mais dias durante a semana. Não, mas tem programação de verão. A prefeitura vai botar show da Ludmilla na praia. É domingo. Poxa, mas tinha que ser domingo? Ah, vamos, amor, vamos. Você já entendeu onde isso vai parar, né? E aí começa, distanciar da casa de Deus. Recebeu o que queria, a casa de praia dele, ou a casa de campo, a futura esposa que ele tanto esperou. E isso, na verdade, ao invés de torná-lo uma pessoa agradecida ao Senhor, afasta do Senhor, mostrando que o Senhor nunca esteve em primeiro lugar nessa vida. Que esteve em primeiro lugar os seus desejos, as suas vontades, os seus desígnios. Irmão Elton está aí, que não me deixa mentir, irmão Gilson também, pessoal aí que frequenta o culto de quarta-feira, ao longo desses anos, quantas vezes vem gente aqui chorando, pastor, preciso orar, o desemprego lá em casa, a coisa está ruim. Tá bom, minha irmã, vamos orar então, Deus vai abrir uma porta para você. E é toda quarta-feira. E é a primeira a chegar, e ora, e vamos lá, Deus vai abrir essa porta e tal. Meses depois, surpresa, a porta abriu. Pastor, a porta abriu, era melhor do que eu esperava, eu vou dar um testemunho. Aí Deus abriu a porta assim, assado, bênção de Deus, amém, amém, nós oramos e Deus ouviu. Daqui a pouco começa, vem uma quarta-feira, não vem a outra. Aí vem outra, aí não vem mais duas. Aí o que está havendo? Não, porque o trabalho, aquele trabalho que a pessoa tanto orou que queria ter, não estou podendo, que tem essas coisas e tal. E tem que cuidar do meu marido também, que está em casa, que chega do trabalho, pereré, parará. É engraçado que já tinha o marido quando estava desempregado, né? Já tinha condições de deixar alguma coisa para o marido comer, mas agora que está empregado não pode, porque, ou seja, é tudo desculpa, a pessoa não quer de fato Deus, ela quer ver as mãos de Deus. É curioso isso, muito curioso. E tem uma frase que alguém cunhou na internet que eu achei sensacional, sobre esse tipo de gente profana. Está cheio de crente profano por aí. Sabe como é que o crente profano trata Jesus? Trata Jesus da mesma maneira que Saul tratava Davi. Como é que Saul tratou Davi? Queria Davi para derrotar o gigante e para acalmar, para orar por ele, para acalmar a sua alma. É isso que esses crentes profanos querem com Jesus. Quer que ele derrube os gigantes da vida, para ele continuar vivendo de boas, e quer que Jesus acalme seu coração, né? Deixe ele tranquilo e abençoe a sua vida. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, porque Esaú vendeu o direito de primogenitura. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua alma, olhe de verdade para a sua vida. Se analise e veja se você ama ao Senhor. Uma coisa é amar ao Senhor, outra coisa é frequentar a igreja. Uma coisa é viver para o Senhor e com o Senhor. Outra coisa é frequentar a igreja. Uma coisa é estar em Cristo. Outra coisa é ser amigo do Evangelho. Você ama o Senhor, busca o Senhor, sente falta de estar com o Senhor, na comunhão dos irmãos, na oração, na Bíblia. Se não, meu irmão, eu não vou dizer que você está perdido, mas eu vou te dar um sinal de alerta, porque Hebreus está nos dando esse alerta. Ninguém seja dessa forma. Ah, pastor, mas dá para voltar? Claro que dá. Claro que dá. Se você pegar lá em Apocalipse no capítulo 3, você vai encontrar várias igrejas ali levando esse choque cultural. O Senhor dizendo para eles, olha, volta para o primeiro amor. Vê lá onde você caiu. Ainda há tempo. Não estou falando aqui para te desanimar, para dizer, ah não, você está perdido. Já não, muito pelo contrário, meu irmão, minha irmã.
Olhe para dentro do seu coração e fale com Deus, com honestidade: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero buscar ao Senhor como nos primeiros dias. Eu não quero viver essa vida de frieza, de afastamento, de fingimento religioso. Não! Eu quero de verdade buscar ao Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos falar com Deus? Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Todos nós temos com certeza muitas falhas. Nossas vidas têm brechas, nossos corações são imperfeitos, a começar em mim aqui, Senhor. Mas a Tua palavra, ela serve exatamente para isso. Ela é espada de dois gumes, apta para discernir entre juntas e medulas, e faz separação entre alma e espírito. Ela vai certinho, Senhor, onde a raiz de amargura está se instalando, onde a preguiça e a apatia espiritual estão querendo crescer. E ela vai lá não para mostrar e nos fazer sentirmos indignos, mas ela é um bisturi pelo qual o Senhor retira de nós essas coisas. Ó Deus, faz essa obra nas nossas vidas. Sabemos que no Senhor há esperança. Sabemos que podemos voltar ao primeiro amor. Sabemos que o coração quebrantado e humilde o Senhor não despreza. Sabemos que o Senhor não apagará o morrão que fumega, não quebrará a cana quebrada. Mas no Senhor nós temos esperança de restauração. Esaú não teve restauração, embora ele tenha buscado com lágrimas. E o estado de alguém que se deixa cair nesse mesmo pecado com frequência poderia ser o mesmo fim de Esaú. Por isso, a começar em mim, eu te peço, sonda-nos, sonda os nossos corações. Como disse o salmista, Senhor Deus, sonda-me, conhece-me o coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nos alimenta, nos abençoa, nos ajuda a continuar no caminho da santificação, da purificação, deixando para trás de nós os pecados, olhando para diante, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em nome dele, do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.